Boa, pessoal! Já finalizamos o nosso primeiro bloco. Fica aqui com a gente que tem muito conteúdo para o dia de hoje. Agora a gente vai falar sobre estratégias de precificação com o Leônidas, mas antes eu quero lembrar vocês que ao final de cada bloco a gente vai disponibilizar aqui no cantinho da tela o QR Code da nossa pesquisa de satisfação. Acessem e tragam para a gente as percepções que vocês já estão tendo da nossa formação. Vamos para o bloco 2? Oi, pessoal, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês hoje. Me chamo Leônidas, eu sou diretor executivo aqui na Arco, sou responsável por, dentre outros temas, acompanhar o nosso negócio de Isaac e, por consequência, estou muito próximo de um tema que é muito crítico para as nossas escolas parceiras, especialmente agora entrando nesse período de matrícula, que é estratégia de precificação. Como eu defino qual é o preço da minha mensalidade para as diferentes séries? Como eu defino o meu reajuste de um ano para o outro? Vou tentar aqui, nessa nossa conversa, contar um pouco sobre o que a gente aprendeu no contato próximo com as nossas 10 mil escolas parceiras. E vamos começar com uma conceituação do que é preço. E vocês vão ver que nessa nossa conversa, eu vou conectar com outras aulas que vocês vão ter aqui, de marketing, posicionamento, de incentivos e metas comerciais. Essas coisas todas estão muito próximas umas das outras, é muito importante que você consiga conectar elas. E o que é preço? O preço é um reflexo direto do valor que você entrega para aquela família. Quanto mais valor você entrega, quanto mais problemas você resolve daquela família, maior pode ser o preço que você pode cobrar. Obviamente, o valor está intrinsecamente ligado a quem é o público-alvo que você está buscando com a sua escola. O seu público é o público de um bairro de classe mais baixa, classe C e D, é uma escola que está num bairro de classe mais alta, A mais. Essa variável impacta diretamente o preço que você cobra, bem como qual é a sua proposta de valor. Ligado ao tema de proposta de valor, o posicionamento da sua escola em relação aos seus concorrentes é, obviamente, também um fator muito importante. Você se considera uma escola mais premium do que a sua escola vizinha ou o contrário? Você tem uma escola vizinha que está num bairro semelhante ao seu, mas você quer atacar uma classe que está levemente abaixo do seu concorrente. Necessariamente, o preço que você cobra tem que ser levemente diferente, abaixo nesse caso, do que do seu concorrente. Então, o grande pano de fundo dessa discussão de preço é a reflexão muito concreta da escola sobre estes 3 elementos. Quem é meu público-alvo? Não só do ponto de vista de renda, mas também do ponto de vista do perfil. É uma família que busca educação integral, é uma família que busca aprovação, eu estou tentando me posicionar como um meio termo entre os dois, esse é um elemento. O segundo elemento é qual é o problema que eu efetivamente resolvo para essa família. Quanto mais densa é a sua carga horária, quanto mais qualificado é o seu corpo docente, quanto mais matérias diferentes fora do currículo obrigatório a sua escola oferece, maior é a sua proposta de valor. Sempre tendo em mente que o volume de coisas que você entrega não necessariamente significa proposta de valor. A família, o seu público-alvo, tem que compreender aquilo como proposta de valor. Então, muita atenção com isso. E terceiro, qual é o seu posicionamento frente à concorrência? Esse tema de posicionamento é importante, um pouco pelo elemento que eu já comentei, mas porque quanto mais concorrência você tem, obviamente, mais difícil vai ser você passar preço, né? Necessariamente os seus concorrentes vão acabar apelando um pouquinho para o preço e o preço médio vai acabar baixando, em comparação a quando você é o único concorrente que está numa mesma região. Mas esses 3 elementos são muito importantes, então eu recomendo você agora, nesse momento de matrícula, fazer uma reflexão profunda com o seu time de comercial, o seu time de matrículas, para refletir, até para eles estarem bem treinados na hora de discutir preço com as famílias, nesses 3 elementos, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto que conceitua o que é preço. E eu vou falar muito disso aqui nessa nossa conversa, que é evitar como não cair nessa armadilha do preço. Lembrando, preço é valor. Preço é valor. O preço não depende do quanto custo de você tem, é o valor que você entrega. E valor, proposta de valor, reputação, é uma coisa que sobe devagar, como está escrito aqui nesse slide. Demora para você conquistar, demora para você construir. E preço cai rápido.
Então tomem muito cuidado nessa definição do preço. Você tem que estar muito confortável que você está entregando valor de verdade para a família. Porque se você cair nessa armadilha do vou baixar o preço para captar mais, é muito difícil recuperar depois. Baixar o preço é rápido. Subir o preço é difícil. É muito difícil retomar o preço que você tinha. Então, nesse momento, no começo, no planejamento da sua campanha de matrículas, pense muito sobre isso. Muito cuidado com essa armadilha do vou baixar o preço rápido, porque, de novo, é muito difícil de retomar depois. Eu vou voltar nesse assunto um pouco mais à frente, quando a gente falar de descontos, mas queria falar disso já para começar a nossa conversa. E aí, como é que a gente pensa sobre preço, né? Tem dois preços, né? O primeiro preço é o seu preço de tabela. Eu recomendo que toda escola tenha um preço de tabela. Super importante você ter uma referência de preço para as famílias. E é muito importante que essa referência de preço seja real. Devem conhecer, vocês mesmos às vezes fazem, mas devem conhecer escolas que fazem isso, que o preço de tabela é imaginário, né? Você vai colocar um monte de desconto em cima do preço de tabela e ninguém acredita no preço de tabela. O preço que você coloca, as pessoas têm que acreditar nele, né? Se aquele preço que você coloca, a família pensar, eu vou conseguir um desconto de 30%, 40%, 50%, ele não adianta de muito, né? É importante você ter uma referência confiável de preço, construir essa confiança, essa reputação com as famílias. Essa é a primeira referência, qual é que é o seu preço de tabela. E o preço de tabela, ele depende desses elementos todos que a gente já falou. Qual é o seu posicionamento, qual é a sua proposta de valor, quem é o seu público-alvo. Mas é importante, o preço de tabela, como ele já diz, ele é um preço de tabela. Ele funciona para toda a sua base. Quem quer que apareça na sua escola, é esse o preço que você vai mostrar. Mas é importante, e as famílias já estão acostumadas com essa dinâmica, como vocês muito bem sabem, que a gente possa dar algum nível de desconto. Por que isso é importante? Porque cada família vai ter uma necessidade. É importante que seu time comercial ali na ponta tenha a flexibilidade, tenha a possibilidade de adaptar aquele preço de tabela para converter aquela matrícula no fim do dia. Então esses dois elementos são muito importantes. Eu vou falar primeiro sobre o tema do preço de tabela, porque ele é que está mais conectado com essa estratégia geral que a gente falou, do posicionamento da sua proposta de valor. Os descontos são um pouquinho diferentes, vou falar disso um pouquinho mais na frente, mas tenho certeza que essa é onde está a sua maior dúvida para esse próximo ciclo de matrícula. Falando então do preço de tabela, como é que a gente pensa sobre ele? Primeiro, é importante você olhar para dentro. Vou me repetir um pouco, mas acho que é muito importante esse tema, então vale a gente frisar bastante. O que eu ofereço que as famílias valorizam efetivamente? Quais são os elogios que eu recebo? Inclusive, eu recomendo fortemente que vocês rodem pesquisas de satisfação, o NPS, que é uma forma de você medir quantitativamente quanto que as famílias gostam da escola, e trazer comentários qualitativos, que as famílias deixem as famílias falarem. O que elas gostam na escola? É o acolhimento, a qualidade dos professores, é uma marca que ela confia, é a densidade do conteúdo, é o preço, eventualmente isso pode aparecer. Conheça muito bem as qualidades da sua escola. Não só as qualidades, mas também os problemas. Porque resolvendo os problemas, a sua proposta de valor vai ficar mais forte e você pode depois compensar isso no preço. Então esse é o primeiro elemento, olhar para dentro. Segunda pergunta, olhando para dentro. O seu preço atual é condizente com o seu público-alvo? Eu brinco muito que se a família está dizendo que o gosto na escola é o preço está barato, é porque está barato demais. Dá para ajustar um pouquinho. Tem que sempre estar num nível de preço que seja suficiente para a escola falar assim, não, estou feliz pagando, poderia ser um pouquinho mais barato, mas estou feliz pagando. Esse é o preço ideal. Essa é a segunda pergunta que você tem que se fazer. E a terceira pergunta é, na linha da pesquisa de qualidade, se não tiver, tem algum ajuste que a gente deva fazer, seja na proposta de valor, seja no preço? Essa é a primeira pergunta, mas na hora de definir a tabela. Porque eventualmente você vai falar assim, olha, não estou feliz, eu como empresário, não estou feliz com o nível de preço que eu tenho aqui. Eu cobro, vou dar um exemplo, eu cobro R$ 500 na mensalidade que é mais barata, o meu concorrente mais próximo cobra 1.000. É uma diferença muito grande de preço. Eu acho que eu poderia cobrar 750, né? Eu deveria conseguir cobrar um preço um pouco maior. Mas, poxa, hoje eu não estou confiante de passar esse preço, porque as famílias vão sair se aumentar o preço desse tanto. Qual é a sua estratégia para chegar nesse preço? Você vai incrementar a sua proposta de valor, vai aumentar a qualidade da infraestrutura da escola, aumentar essa percepção de valor e aos poucos você chega nesse preço. Nunca você vai conseguir fazer um ajuste de preço tão grande como esse que eu falei de uma vez, mas você deveria conseguir construir essa evolução. Então esse é o primeiro elemento, que é olhando para dentro.
E, de novo, muito importante essa reflexão no ciclo de matrículas para ajudar o seu time de matrículas na conversa com o pai, especialmente o novo pai, nova mãe, nova família que está chegando, para conseguir explicar por que ele deve colocar o aluno naquela escola, naquele preço. É sempre muito importante isso. E olhar para fora também é o segundo elemento. Então, quais são as escolas da minha região, né? Quais delas que eu considero que são minhas concorrentes diretas? Não só as concorrentes diretas, mas também as outras escolas, porque eventualmente no seu posicionamento, no exemplo que eu dei, você tem uma escola que cobra R$1.000, e você cobra 500, ela é uma escola que procura um público-alvo de classe mais alta, e você quer se diferenciar dela mesmo, mas você entender onde é que ela está em preço te ajuda a balizar onde você deveria estar em preço. E entender quanto eles cobram na mensalidade. Então, fazer essa triangulação dos valores é super importante. Pessoal, escola é um negócio que está aí há dezenas de anos no Brasil. O preço não é uma grande ciência de foguete. Você vai ter muitas boas referências do que outras escolas já cobram. Então, identificar onde você deveria estar, dado o que você considera que é a sua proposta de valor, seu público-alvo, é uma tarefa que com uma certa pesquisa você consegue fazer bem. A parte que é mais difícil é compreender de maneira muito clara o que é a sua proposta de valor, né? Então, onde você se posiciona, mas as boas referências, você vai ter, eu recomendo muito que você faça isso. Você pode fazer isso contratando institutos de pesquisa, tem muitos lugares que fazem esse tipo de avaliação, ou você mesmo, né? Fazer o cliente oculto, liga para algumas escolas da sua região, da sua cidade, do seu estado, procura outras cidades onde você acredita que a sua cidade parece e vai pegando essas referências, compreendendo o que é essa proposta de valor, o que é o diferencial. Pergunta para a escola como você se diferencia, por que eu devo colocar o meu aluno aí? Faz isso antes da sua campanha de matrícula. Assim você vai criar a sua própria referência de quanto cobrar. É super importante fazer esse exercício, de novo, inclusive para o seu time de matrículas poder explicar para o pai, porque ele não adianta só ele explicar qual é a proposta de valor, é por que aquele preço compensa. Então, dar os argumentos, dar os elementos é super importante nesse momento. Muito bem, agora vamos falar do ponto que eu queria gastar mais energia aqui, eu tenho certeza que é uma das grandes dúvidas de vocês, que é o elemento do desconto. Por que se faz descontos? Desconto pode ser o grande vilão ou o grande salvador, né? É um assunto que é super polêmico e super difícil mesmo, né? Mas eu queria passar aqui algumas mensagens para vocês sobre desconto. Primeiro desconto é legítimo e necessário, tá? A gente não deveria demonizar o desconto. É muito comum em diferentes negócios, tantos negócios que são B2C, né? Ou seja, vendem para a pessoa física direta, quanto negócios B2B, ou seja, entre empresas, o elemento do desconto é super importante. Por quê? Primeiro, tem um tema psicológico de negociação, que é passar para a contraparte, para quem está negociando com você, a sensação de conquista. Se aquela pessoa consegue um desconto menor que seja, ela sente que conquistou uma vitória naquela negociação. Isso é super importante, porque ali você fala, ó, fiz uma concessão, cheguei onde você queria, ou até onde, um pedaço do caminho que você queria, e a pessoa fica mais confortável que conseguir um bom acordo. Então, ter uma margem para fazer E tem gente que não pede desconto, inclusive, tá? Vai ter o pai ali que vai tranquilo, não vai pedir desconto nenhum. Mas alguns vão pedir, então é importante você ter essa margem de manobra para dar essa sensação de conquista. O segundo elemento é mais concreto, é menos psicológico. Cada família tem a sua necessidade prática. Você vai encontrar famílias que têm 2 ou 3 filhos, famílias que estão passando por um ano de mais dificuldade financeira, porque um dos pais eventualmente perdeu o emprego. Essas situações acontecem. E você, né, como mantenedor, dependendo do tamanho da escola, vai ter menos sensibilidade do que está acontecendo lá na ponta com cada uma das famílias. Mas a pessoa que está negociando naquela matrícula vai conseguir ter essa sensibilidade, que ela vai fazer perguntas, a família vai trazer. Então é importante que lá na ponta o seu time comercial, depende de como você se organiza, consiga ter essa sensibilidade e essa alavanca para eventualmente mexer um pouquinho no preço e converter aquela família. Isso é super importante. Então, descontos fazem parte. Eu sei que você provavelmente já sabe disso, mas tinha uma dúvidazinha na sua cabeça de será que eu estou dando desconto demais? Então não tenha esse medo, tá? O desconto faz parte. Como tudo na vida, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, no desconto não é diferente. O desconto, ele tem um grande problema que ele vicia. Certamente já viu isso na sua escola. Quanto mais você baixa o preço, é uma forma de você trazer mais famílias, né?
E essa é uma alavanca que muita gente se utiliza, mas ela é uma alavanca perigosa, porque, lembrando do que a gente falou no começo, preço é valor. Se você está baixando o preço de forma muito, de forma muito intensa, você está caindo a proposta de valor da sua escola. Você está gerando um problema entre o quanto você está cobrando e a sua proposta de valor. E no fim, as escolas vão olhar o preço e vão falar assim, essa é uma escola boa, escola não tão boa. O preço é uma aproximação disso. Então, muito cuidado com essa alavanca, porque se você usa demais, você depois não consegue subir. O desconto é uma forma de, no curto prazo, na emergência, no receio de um ciclo de matrícula não ir tão bem quanto você imaginava, baixar muito o preço, mas ele gera consequências de longo prazo. Você vai ter muito trabalho depois para subir esse preço. Mesmo que você melhore a sua proposta de valor. Poxa, fiz uma super reforma na escola, fiz um rebranding, fachada nova, nova marca, aumentei a grade, fiz vários investimentos. Você não vai conseguir mexer no preço de uma vez, ele vai mexer aos poucos. As famílias não vão conseguir absorver reajustes de 30%, 40% no ano. Então vai te dar muito mais trabalho no futuro. Então tome muito cuidado com como você usa os descontos. Eu vou dar aqui algumas dicas de como lidar com isso. Agora trazendo alguns números. Esse slide aqui mostra para a nossa base de escolas onde é que está o preço da escola, de uma mesma escola, em relação ao preço médio. Não é o preço de tabela, tá? Não trouxe preço de tabela porque as escolas usam o preço de tabela de diferentes maneiras. Em relação ao preço médio. Então vocês veem que tem uma dispersão muito grande, né? 19% das escolas, que é a barrinha do meio, aplicam mais ou menos o preço médio e 75% dos alunos de uma mesma escola, em geral, estão entre 80% e 120% do preço médio. Acho que essa é uma ótima baliza para você ter em mente de onde você deveria aplicar, o quanto você deveria aplicar os descontos na sua escola. O que passa desses extremos, esses 25% que estão ou muito abaixo de 80% ou muito acima de 80%, provavelmente são exageros, tanto para cima quanto para baixo. Você também não quer cobrar demais de uma família e passar a sensação que ela está sendo injustiçada. É muito ruim você tentar compensar o pouco que uma família está pagando com muito de outra família. Você quer evitar que essa curva de distribuição aqui de preços seja tão dispersa. Ela deveria ser um pouquinho mais apertadinha, ou seja, os preços deveriam estar mais concentrados, deveria ter alguma variação em relação à média, mas sem extremos. De novo, você também não quer que uma família seja injustiçada pagando muito a mais por causa de outra, tá? Mas isso aqui eu acho que dá uma boa baliza para vocês de onde deveria estar, usando aqui os termos de matemática na estatística, onde é que está a dispersão de preços de uma escola. Varia ali entre 80% e 120%. A maior parte dos valores de mensalidade estão em torno dessa média. Então, minha sugestão é, pegue os preços que se aplica na sua escola e compare como é que eles estão em relação à média. Acho que vai dar um bom cheiro do quão saudável está a sua escola hoje. E olha só que interessante, muitas escolas utilizam, como eu comentei, o desconto como uma alavanca para crescer mais. Baixa um pouco o preço, vai vir mais gente, eu cresço. Mas as escolas que dão mais descontos crescem menos. É óbvio que isso aqui é uma média, mas dá uma perspectiva para vocês sobre como essa alavanca do baixar o preço, tipicamente ela é traiçoeira. Então, escolas que dão menos descontos, a gente usou um recorte aqui de desconto médio de 7% em relação à média de preço, cresceram na matrícula 25 para 26, 10,3%. Escolas que deram mais descontos, usando o recorte aqui de 20% de desconto em relação à média, cresceram 9,4%. Então, é significativo, é um crescimento 10% maior de um grupo em relação ao outro. Por quê? Porque provavelmente, esse primeiro grupo estava mais preocupado com a proposta de valor e em garantir que está confiante com o preço que ele está cobrando. No longo prazo, isso tipicamente compensa. Então, interessante isso, né? É muito comum as escolas acharem que dar mais desconto vai trazer mais alunos. Isso é verdade, talvez no curtíssimo prazo, mas no longo não compensa. Então, esse é um ponto que é super interessante. E outro ponto, voltando para o meu slide, você pode até trazer mais alunos, mas você perde receita, né? Então, quanto mais desconto você dá, você pode até trazer um pouco mais de aluno, de novo, no curtíssimo prazo, no longo, como esse slide está mostrando, não é verdade, mas traga menos receita. Então, você está abrindo mão de receita na média, quando você deveria estar, na verdade, mais focado em trabalhar na proposta de valor, né? Se o pai está pedindo mais desconto, provavelmente é porque ele não está vendo o valor que ele deveria na escola ainda.
tá bom? Na média, tá, gente? Tem gente que é gaiato e vai pedir desconto sempre, tá? Você tem que saber diferenciar os perfis. E outra coisa que é interessante, né? Tickets maiores aqui, a ideia é dar um pouco de baliza para vocês, tá? Dar um pouco de número para vocês saberem onde vocês deveriam estar. Escolas que têm tickets maiores, na média, conseguem reajustar mais. Então vocês estão vendo aí, ó, tickets acima de um pouco mais de R$ 1.000 conseguiram aplicar nesse último ciclo um ajuste de 13,5%. Isso é mais que o dobro do que foi a inflação aqui medida pelo IPCA no ano. Enquanto escolas que têm tickets médios menores conseguiram passar um pouco menos de 10%, ainda muito acima da inflação. As escolas conseguem, ano após ano, repassar preços acima da inflação. É um reflexo de ser um mercado muito resiliente, né? Os pais topam pagar mais caro pela educação dos filhos, e isso aqui esses números são um reflexo. E por que isso acontece? Tem dois motivos. Tem um motivo que é tickets mais altos, em geral, estão em famílias de maior poder aquisitivo. Essas famílias, no geral, conseguem segurar reajustes maiores, né? São menos, termo que se usa em economia, menos sensíveis a preço, enquanto famílias de poder aquisitivo mais baixo são mais sensíveis a preço, conseguem segurar menos reajuste. Esse é um elemento. Uma outra forma de ver é tickets maiores, em geral, estão relacionados com proposta de valor mais incrementadas, né? Então, esse é um segundo elemento. Mas o primeiro é mais importante. De modo que é importante vocês terem esses valores para entenderem mais ou menos na média, conhecendo onde as escolas de vocês estão posicionadas, para vocês terem um valor em mente do que aplicar na escola de vocês esse ano. Muito bem, agora trazendo aqui algumas dicas práticas de como lidar com descontos. Primeiro elemento tenha confiança no preço de tabela. Por que isso importa? É importante que a família acredite que aquele preço de tabela é uma referência real. Se ela olhar aquele preço e falar assim, não, você não vale de nada, eu vou negociar aqui um desconto de 30%, 40%, seu preço de tabela não funciona. Você vai deixar as pessoas ancoradas num preço que não existe na cabeça delas. Você não quer isso. Você quer ancorar as famílias num preço que você define. Se aquele preço de tabela não serve para nada, a família vai pensar na cabeça dela qual é que é o preço que ela deveria pagar. Então o preço de tabela deveria ser essa âncora que reflete, como a gente falou no começo, a sua proposta de valor, reflete o seu posicionamento, tá? Então, se hoje na sua escola você sente que essa é a sensação, que o preço de tabela as famílias não confiam muito, tenta criar isso, tá? Constrói uma estratégia para mudar isso. Vou falar um pouco mais disso já já. Segundo se na sua escola hoje, dependendo do tamanho vai ser diferente isso, dependendo do tamanho da sua escola isso vai ser diferente. O seu time comercial tem uma meta de alunos rematriculados, mas não tem uma meta de preço, coloque já essa meta de preço. Você não quer que a pessoa que faz a matrícula, o time que faz a matrícula, traga 100 alunos. Traga 100 alunos a um certo preço, certo? Senão, ele vai estar um pouco incentivado a acabar dando mais descontos, que é normal, é humano, não é porque ninguém é ruim. Se você está ali no afã da negociação, a primeira objeção de preço que a família traz, se a pessoa tem lá, sabe que pode dar o desconto, ela vai acabar soltando o desconto mais rápido do que deveria. Então a gente vai ter um treinamento só sobre isso, mas eu incentivo muito vocês a fazerem isso, tá? Coloquem uma meta de preço. Tem várias maneiras de fazer isso. Acredito que, na realidade das escolas, a melhor maneira você tem o seu preço de tabela e o time comercial, o time de matrículas, vai poder dar tem um volume de descontos que ele pode dar, um limite. Aí ele vai escolher onde usar. Vai usar onde? Nas famílias que mais precisarem. E onde é que é melhor começar? Que você pode falar, poxa, mas eu tenho tanto aluno, já tem todo nível de desconto. Não tem problema. Você não vai conseguir mexer no comportamento das famílias que já têm desconto, tá? É muito difícil fazer isso. Eu recomendo que você evite de ampliar muito esses descontos e que você trabalhe na estratégia de preço dos novos alunos que vão entrar. Porque aí esses alunos entram sem uma referência, eles não têm um desconto ainda. Então começa por eles. À medida que a base for renovando, você vai trazendo novos alunos, os alunos que estão na escola vão saindo porque vão se formando e você vai ajustando esse tema do desconto. Em alguns anos, você vai ter deixado a sua base muito mais saudável do ponto de vista dos descontos, tá? Então essa é a minha terceira dica. A quarta dica você provavelmente vai passar por um momento de eita, provavelmente depende, né? Mas é possível que você passe por um momento de eita, o ciclo de matrículas não está indo bem.
vou baixar o preço para trazer mais alunos. Eu entendo você isso passar pela sua cabeça e ela é uma estratégia legítima, se você souber que está usando ela de maneira muito tática naquele ciclo de matrícula. Se você precisou fazer isso, é porque você está passando por algum outro problema. E provavelmente esse problema está na proposta de valor. Então, faça, mas depois do ciclo de matrícula, faça uma reflexão profunda do porquê isso foi necessário. Para onde esses alunos foram? O que aconteceu? Por que eles preferiram a outra escola e não a sua? E aí você trabalha na sua estratégia de construção de proposta de valor para que você não passe por isso de novo, porque se no ano seguinte você precisar abrir mão de preço de novo, o preço da sua escola vai caindo e a proposta de valor percebida das famílias em relação à sua escola também vai caindo. Então, use isso de maneira muito pensada, muito intencional e de preferência só uma vez. No ano seguinte você não tem que fazer uma força para não precisar usar de novo. Muito bem. Antes de falar dos 3 pontos para levar daqui, fazer um grande resumo, queria perguntar para a Joy. E aí, Joy, a gente tem perguntas das escolas aqui? Boa, gente. Tenho perguntinhas sim, muita coisa até aqui, hein? Vou começar com a minha primeira pergunta, que quase todas as formações que a gente faz, as nossas escolas trazem esse ponto. Como lidar com as famílias me pedindo descontos? Boa, essa pergunta é realmente ótima. Tem 2 formas de você lidar com as famílias pedindo desconto. Tem uma que é a seguinte: você evitar de falar de preço com as famílias. Isso depende um pouco de quem você é na escola, né? Escolas maiores, quando tem um time comercial, eu evitaria ao máximo de ter essa conversa, tentaria deixar para o time comercial. Porque o time comercial, como eu falei, ele vai estar com o incentivo certo para discutir preço com aquela família. Nem sempre você vai conseguir fugir disso, eu sei. Mas a primeira estratégia é tenta fugir desse assunto se você é o mantenedor e tem um time que faz as matrículas, tá? Em geral, as famílias vão apelar muito pro emocional com você e é muito difícil de você não ceder ao emocional. É normal, é humano. Infelizmente, nessa hora tem que pensar um pouco como empresário também. É lógico que você vai ter algumas famílias que você conhece, que você gosta, que você vai querer ter essa conversa. Mas, de modo geral, eu sugiro isso. Tenta deixar isso mais para o time comercial, porque assim você vai ficar menos suscetível aos apelos que as famílias vão fazer para você. Essa é uma forma. Tem a segunda, que é contra-argumentar. Por que a família está pedindo um desconto? Ela está pedindo ou porque ela acha que você pode dar, porque você está cobrando algum lucro em cima dela, e que ela está chorando o preço, ou ela realmente está com uma questão financeira que ela não consegue. Um argumento é na linha de dizer que está no limite. Em geral, as pessoas acham que o que é justo é cobrar lucro zero. Mas isso não é verdade. Você tem um negócio, você precisa gerar lucro para poder investir na escola, etc. Vocês sabem muito bem disso. Então, dizer que está no limite é uma forma honesta de falar para aquela família que você foi até onde você conseguiu e é aquilo que ela pode. Aquela família compreender que você está no limite e mesmo assim ela não conseguir pagar, eventualmente ela vai procurar uma outra escola onde ela consiga pagar, certo? De novo, você tem que cobrar a sua proposta de valor, o valor que você entrega. Então você tem que estar confortável que isso eventualmente pode acontecer. Senão, você vai acabar fazendo mais disso e, na linha do que a gente falou muito hoje, sua proposta de valor percebida também vai cair. Essa é uma forma. A outra é o argumento da justiça. Esse é um outro bom argumento. Olha, se eu cobrar tão pouco de você, o que as outras famílias que eu estou cobrando na média vão achar? Eu vou perder, eles vão pedir desconto também. Então, usar esse argumento da justiça, que também é honesto, tá? Se tudo que você está falando que é verdade, é uma outra boa forma de você posicionar para a escola que pode ser bom para ela, mas não é bom para você se você der esse desconto. Então, acho que essa é uma outra maneira de posicionar. Muito bom, Leônidas. Gente, anotem tudo, porque depois não quero ninguém com desculpa dando desconto para as famílias à toa, hein? Tem que ser estratégico. Mas vamos para a segunda pergunta, que é uma pergunta muito boa também. Existe um limite percentual onde o preço deixa de ser aceitável e passa a fazer o pai procurar a concorrência? Como testar a elasticidade do preço da escola antes de bater o martelo no valor? Essa é outra ótima pergunta. E a minha resposta talvez não satisfaça vocês, porque não tem uma resposta tão objetiva para essa questão. A minha recomendação é sempre você conhecer os preços da concorrência. Como eu falei, faça pesquisas, ligue para outras escolas, assim você vai ter muitas referências de preço. E aí você sempre vai ter o argumento de que, olha, esse é o preço praticado no mercado. Se você for no Sicrano, ele vai cobrar tanto. Então isso vai te dar uma boa baliza. Onde é que você pode acabar errando? Se você estiver achando que a sua proposta de valor
não é o que os pais pensam. Então você tem que estar muito seguro de qual é o valor que você entrega em relação a esses concorrentes. Você não precisa inventar a roda, tá? Você provavelmente já tem uma escola, já pratica um preço, você já tem uma âncora de preço, parta desse preço que você já tem, conhecendo as suas referências nas outras escolas e vá mexendo no preço aos poucos, no tempo. Se for uma escola nova, aí esse trabalho de pesquisa é mais importante realmente, porque você vai correr mais risco, dado que as famílias não têm ainda uma âncora de preço. Mas aí a pesquisa é uma ótima forma de construir isso. Sendo uma escola nova, eu recomendo vocês serem um pouco mais conservadores no preço, ou seja, ir num preço um pouquinho mais baixo para você conseguir atrair famílias, gerar reputação, já ter a percepção de qualidade com o tempo e aí sim você ir conseguindo ajustar o preço. Muito bom, Leônidas. Estão gostando por aí, né, gente? Agora a gente vai levar a nossa última pergunta, que também é recordista e sempre aparece por aqui. O que fazer se o meu concorrente começar a ser agressivo em preço para roubar os alunos? Essa é a pergunta mais difícil que tem de responder, porque não tem muita resposta certa. O que é o grande problema de alguém no mercado ser muito agressivo com descontos? É que você baixa a percepção de valor daquele serviço, daquele produto. Então, se o seu concorrente, se você cobra R$ 1.000 a mensalidade, seu concorrente entra para o mesmo padrão de escola, cobrando 500, exagerei aqui nos valores, e você acabar cobrando também 500, a partir daí, as famílias daquela região vão achar que o preço justo daquele serviço é 500. E, eventualmente, o 500 nem fecha a conta da escola. Então, é muito perigoso mesmo isso acontecer. A minha recomendação, no geral, é não siga o seu competidor, tá? E, no geral, em qualquer estratégia de negócios, apenas seguir o seu competidor não é uma boa estratégia. Em preço não é diferente. Você tem que ser confiante do preço que você cobra. Se ele cobrar muito mais barato, a minha recomendação é trabalhe na proposta de valor, se diferencie em relação a ele, porque aí você vai mostrar para as famílias que você gera um valor a mais versus o seu concorrente. Então, as famílias que estiverem procurando um serviço de mais qualidade vão ficar com você. Tem um outro argumento que é muito bom nesse momento também, que é o seguinte, olha, ele está cobrando esse valor, mas ele está fazendo um negócio que não é saudável. Você concorda, não concorda? Você está vendo que esse preço está descalibrado. Ele vai aumentar esse preço já já. Ele não vai conseguir sustentar uma mensalidade de R$ 500 para pagar professores, para pagar instalação, para pagar investimento. Eu sou empresário, eu sei disso. As famílias concordam, as famílias sabem disso. As famílias não querem ser enganadas por um preço fictício. Você pode até perder alguns alunos, algumas famílias que vão preferir o preço mais baixo no curto prazo, mas você vai manter as famílias que querem ficar com você no longo prazo. Sempre ser transparente, aberto e honesto é a melhor estratégia nesse momento. Então a minha recomendação é isso. Finque os seus pés no chão, acredite na sua proposta de valor, mantenha o seu preço, retenha as famílias na medida do possível. Você talvez tome um pouquinho de pancada no primeiro ano, mas ao longo do tempo você vai se diferenciando desse seu concorrente. Boa, gente, foi um prazer estar aqui com vocês hoje, mas queria deixar algumas mensagens como um sumário dessa nossa conversa de hoje. O primeiro lembre-se sempre, preço reflete valor. Ele é o reflexo de que problema você resolve das famílias. Tenha isso muito bem claro na sua cabeça, na cabeça do seu time, qual é a sua proposta de valor, como você se posiciona e, consequentemente, qual é o preço que você cobra. O preço é uma consequência natural deste elemento. Segundo ponto pense sempre em melhorar a proposta de valor e não em baixar o seu preço. Isso é muito importante, tá? É muito comum que a alavanca mais fácil para atrair alunos seja baixar o preço, mas é difícil de voltar atrás depois. Então pense o que as famílias gostam, o que elas não gostam. Como é que eu melhoro o que elas gostam e resolvo o que elas não gostam. Comece sempre por aí, antes de mexer no preço. Super importante, muito mais saudável para o longo prazo da sua empresa. E terceiro não demonize os descontos, mas use eles com governança. Coloque metas de preço para o seu time comercial, limites de quanto descontos eles podem aplicar e tente não exagerar nos extremos dos descontos. Você vai criar a sensação de injustiça nas famílias e não é isso que você quer. Combinado? E para fechar, obviamente, a nossa pesquisa de satisfação. Deixa aí, leia o QR Code, diz aí o que você achou dessa aula. Nosso objetivo aqui é trazer conteúdos que vocês vão gostar cada vez mais. Fique aí com a gente, temos muito mais conteúdo pela frente. Espero que vocês tenham gostado e que tenham um bom ciclo de matrícula.